Salve, salve, galera! Vamos lá? Continuar o nosso fenômeno óptico aí? Reflexão? Só que agora o sistema óptico, gente, dentro da óptica geométrica, um dos assuntos mais cobrados, espelhos esféricos, gente. Espelho plano, pessoal, de vez em quando aparece, mas não com tanta frequência. Já espelho esférico e lentes esféricas, dentro de óptica geométrica, pessoal, é o assunto mais cobrado. Então, espelhos esféricos e lentes esféricas se parecem muito, tá? Aqui, em espelhos esféricos, continua obedecendo as duas leis da reflexão. Mas da onde saiu um espelho esférico, gente? Nós temos aqui uma determinada esfera, e é lógico, o elemento central, o centro da esfera. Eu vou precisar de alguns elementos matemáticos da esfera para que eu possa estudar espelhos esféricos, gente. Qual? O que na matemática nós chamávamos uma linha que liga um bordo a outro passando pelo centro, lembra? O nome disso daqui, matematicamente, era o nosso diâmetro. O diâmetro da esfera. Ele vai ter um outro nome agora, pessoal, para os espelhos. Nós vamos chamar esse diâmetro de eixo principal do meu espelho. Mas matematicamente é o diâmetro, tá? O eixo principal. O centro da esfera, quando nós puxarmos para espelho, ele vai se chamar centro de curvatura, gente. É o mesmo centro da esfera. Centro de curvatura do meu espelho. Mas eu vou precisar da esfera toda, Marcos, de todos os elementos? Não. Nós vamos tirar um pedaço dessa esfera, pessoal, uma calota. Então é como se eu pegasse a bola inteira aqui, passasse uma faca só na tampinha dela aqui, pessoal. Eu vou vir aqui, ó, e vou cortar esse pedaço. A parte que eu vou me utilizar é essa parte que eu vou fazer tracejado. Isso é o que nós chamamos de calota esférica. Mas essa calota esférica não pode ser de qualquer maneira tirada da minha esfera. Eu só posso tirar um pedaço, essa calota do meu espelho, se o ângulo do centro de curvatura até os seus bordos for menor ou igual a 10 graus. Então esse ângulo alfa aqui, o ângulo alfa tem que ser menor ou igual a 10 graus. Sendo assim, nós dizemos que esse espelho vai obedecer às leis de Gauss. Vai formar imagem nítida nessa calota, gente. Então, puxando essa calotinha para cá, vamos puxar ela para cá, ó, dar um zoom. E essa calota pode vir a ter dois lados refletivos à luz. Tanto o lado interno quanto o lado externo, gente. Então nós vamos fazer aqui, ó, uma calota, e essa calota esférica pode vir a ter dois lados refletivos à luz. Um aqui que eu vou dizer ser o lado interno e outro aqui o lado externo da minha calota. Então vamos começar a colocar em ordem esses semicírculos ali. Isso daqui é a calota esférica. Calota esférica. Essa calota, pessoal, pode vir a ter ambos os lados refletivos à luz. Então eu posso jogar a luz do lado interno dela e ela vai refletir, mas eu também posso vir jogar do lado externo e vai acontecer também a reflexão. A calota esférica tem ambos os lados refletivos à luz, pessoal. Mas e se eu pegar uma calota e jogar o raio de luz, colocar a superfície refletora nele, somente do lado interno? A luz, então, vai se refletir exclusivamente do lado interno. Para colocar essa definição, nós fazemos o quê? Colocamos normalmente 3 risquinhos do lado de fora da esfera, representando que aquele lado seria o lado escuro, o lado que não reflete a luz. A essa situação, essa calota esférica, passa a ser chamada
de espelho côncavo. Côncavo. Caso contrário, se a calota tiver somente o lado externo refletivo à luz, chamamos isso de espelho convexo. Então aqui, espelho convexo. Colocamos os 3 risquinhos, pessoal, agora do lado de dentro da calota. Então nós temos o espelho convexo. São os 2 espelhos esféricos que nós temos, pessoal. É lógico que você não vai precisar ficar fazendo o tempo todo esse semicírculo aí, essa circunferência, esse arco aí, gente. Existe uma simbologia. O espelho côncavo pode ser desenhado dessa forma, ó. Aqui, uma linha reta, que é mais fácil, os 3 risquinhos ali. Na hora que nós formos desenhar o raio de luz, pessoal, pode desenhar ele sem problema, como nós havíamos desenhado aqui na semicircunferência, ó. Ele bate e reflete. Assim como o espelho convexo, pode também ser expresso do mesmo jeito. Fecha aqui, coloca os 3 risquinhos do lado de dentro, e essa fica a simbologia, ó. Então eu posso jogar o raio de luz do lado de fora. Para desenhar, fica mais fácil. Então esses são os 2 espelhos que nós vamos estudar, gente. Vamos dar uma separada só aqui, para não confundir os desenhos, né? O espelho côncavo do espelho convexo e a calota esférica, que é utilizada na construção dos 2 espelhos. Agora nós vamos ver como que a luz se comporta refletindo no espelho côncavo e refletindo no espelho convexo, gente. Então eu vou jogar a luz em ambos os espelhos, lógico, a luz pelo lado de dentro, no espelho côncavo, e o outro pelo lado de fora, no espelho convexo. E vamos ver o que acontece aí. Eu poderia ter cortado, pessoal, qualquer lado da minha calota, tá? Eu cortei o bordo do lado de cá, mas eu poderia ter colocado do lado de cá. Então, dentro de espelhos esféricos, eu vou colocar aqui os elementos dos espelhos. Elementos dos espelhos esféricos, gente. É como se fosse o esqueleto, o corpo desses espelhos. O espelho côncavo, ó, como se eu tivesse pego agora, cortado do outro lado da esfera. Peguei o espelho côncavo, posso cortar qualquer lado da minha calota. Então, aqui o meu espelho côncavo e aqui eu vou fazer o meu espelho convexo. Assim, juntamente com os elementos, eu já vou desenhar o raio de luz, pessoal. O que acontece com o raio de luz refletindo neles. Lembra que o diâmetro do meu espelho esférico eu chamei de eixo principal. Então nós vamos fazer o eixo principal aqui, gente. É normalmente sobre esse eixo principal que os objetos são postados. Tá aí o meu eixo principal. Existem alguns pontos que são essenciais para nós, pessoal. 3 pontos em cada um dos espelhos. O ponto onde o eixo principal intercepta o espelho, nós chamamos de vértice. O ponto onde o eixo principal intercepta os espelhos, nós chamamos de vértice. Vamos colocar a nomenclatura aqui. O V, então, é o vértice. O centro da esfera, pessoal, nós chamamos de centro de quê? De curvatura. Então, o C aqui é o centro de curvatura. O que era o nosso centro da esfera, gente? Existe uma distância matemática entre o centro e o vértice. Gente, matematicamente, como nós chamávamos a distância do centro até o meu espelho?
de raio. Então, do centro da esfera até qualquer bordo da esfera, nós chamamos isso aqui de raio. É metade do meu diâmetro, metade do meu eixo principal, não é isso, gente? Deixa eu colocar aqui. Ó. E um terceiro e último ponto exatamente entre esses dois, pessoal. Esse ponto é metade do raio e a gente representa esse ponto com F maiúsculo. É exatamente no meio, ou seja, metade do raio. Esse F é o que nós chamamos de foco. Esse ponto nós chamamos de foco, pessoal. A distância do foco até o vértice, metade do raio, nós chamamos de distância focal. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. O que eu quero é jogar o raio de luz aqui, pessoal, nesses espelhos e ver o que acontece. O C é centro de curvatura, né, gente? Nós já havíamos colocado no início, mas vamos colocar aqui de novo. Centro de curvatura. Do meu espelho. E agora eu vou jogar os chamados raios notáveis. É em cima desses raios, assim como nós fizemos em espelho plano, é em cima desses raios notáveis que nós distinguimos a natureza, a orientação e as dimensões, pessoal, o tamanho da imagem formada. Agora, nem sempre o objeto e a imagem têm naturezas opostas, pessoal. Em espelhos esféricos, tanto o objeto quanto a imagem podem vir a ter a mesma natureza. Então vamos jogar os três raios, pessoal. Lógico, o espelho côncavo do lado de dentro da minha calota e o espelho convexo do lado externo da minha calota, gente. Primeiro raio notável é um que nós jogamos paralelo ao eixo principal. Então ele vem da esquerda para a direita, pessoal. Na verdade é o contrário de vocês, né? Da esquerda para a direita aí. Todo raio que vem paralelo, ele bate no lado interno de um espelho côncavo e reflete passando pelo foco. Então, se você joga um raio paralelo ao eixo principal e esse raio bate e reflete, sempre vai passar pelo foco. Esse é o raio notável que acontece no espelho côncavo, do lado de dentro da minha calota. Já o espelho convexo, eu vou jogar a luz aqui, pessoal, da esquerda para a direita. Aqui foi da direita para a esquerda, aqui da esquerda para a direita. Jogo o raio de luz, ele bate e ele vai refletir, porque você está jogando numa calota assim, ó, uma calota. Ele vai bater aqui em cima e vai refletir para cima. Mas para cima quanto? Marcos, eu sempre fico perdido aqui, se é um pouco mais inclinado, um pouco menos inclinado. É para isso que servem os prolongamentos. Lembra que os prolongamentos dos raios de luz, gente, são o rastro do raio refletido? Então, esse prolongamento deve ir para o foco, ó. Já o raio refletido, agora a gente sabe para onde ele vai. Olha, o mesmo raio incidente no espelho convexo, olha a diferença para o espelho côncavo, gente. Esse é o primeiro raio de luz. Pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, gente, pode fazer o contrário. Você jogar um raio de luz passando pelo foco, ele vai bater e sair paralelo. Joga um raio de luz cujos prolongamentos vão no foco, ele bate e sai paralelo. Lembra que quando você olha para um determinado objeto, o trajeto seguido pela luz é independente do seu sentido? É o mesmo independente do sentido? Aqui você pode aplicar essa relação. O segundo raio notável é um raio que você joga passando pelo vértice, gente. Esse ponto em vermelho. Quando você joga um raio de luz e esse raio de luz toca no vértice, reparem que o ângulo de incidência entre esse raio e a reta, que nós chamamos de eixo principal, se comporta como a normal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de
reflexão. Para essa situação, o eixo principal se torna normal. Aqui seria a mesma coisa, só que lógico, né, gente? Você joga a luz pelo lado externo. Olha o ângulo de incidência e... Deixa eu apagar o V de vértice aqui, colocar ele aqui. E aqui o ângulo de reflexão R. O eixo principal está na mesma posição que a normal. Mas lembrem, todos os raios aqui eles obedecem às leis de reflexão, tá? Terceiro e último raio, pessoal, pouco utilizado, é um raio que nós jogamos passando pelo centro de curvatura. Então, se você jogar um raio de luz, vou fazer em preto esse raio, tá? E esse raio de luz passa pelo centro de curvatura, ele vai bater no espelho e vai refletir sobre ele mesmo, gente. Todo raio de luz que passa pelo centro bate e reflete sobre ele mesmo. Mas, Marcos, e aqui? Como que eu vou jogar um raio que passa pelo centro se o centro está do lado de fora? Do lado de dentro da esfera que não tem reflexão? Simples. Quem chega lá são os prolongamentos. Então, ó, deixa eu fazer os prolongamentos aqui primeiro. Se você jogar um raio de luz assim, pessoal, ó, mirando lá no centro, ele vai bater no espelho e vai refletir. E os seus prolongamentos chegarão no centro. Esses são os 3 raios notáveis, pessoal. Mas é importante, a Wen já perguntou um pouquinho sobre esse terceiro raio que eu fiz em preto aqui. Ele se chama eixo secundário. Secundário, pessoal. Tanto esse, né, quanto esse aqui são eixos secundários. Todos os raios de luz que passam pelo centro de curvatura são eixos secundários. Mas cuidado, existe um raio, pode vir a existir um raio de luz, pessoal, que passa pelo centro e pelo vértice. Quando você tem um raio que passa por 2 pontos, e só existe uma possibilidade, só um único raio passa ligando 2 pontos, pessoal. Uma única reta capaz de ligar 2 pontos. Então só existe um eixo principal. Mas existem infinitos raios passando por um único ponto, pelo centro de curvatura. Então existem infinitos eixos secundários. Gente, um único eixo principal, porque uma única reta liga o C e o V, e infinitos eixos secundários, porque existem infinitas retas passando somente pelo C. E assim a gente fecha, pessoal, essa primeira aula nossa aqui. E na próxima agora, já desenhar a formação de imagens. Vamos ver todas as imagens possíveis diante de um espelho côncavo e um espelho convexo. Mas para fechar a nossa aula, para você dar um print aí, deixa eu colocar aqui, ó. Espelho côncavo, lado refletor do lado fora do lado interno. E aqui o espelho convexo, gente. Cujo lado refletor é o lado externo à calota. Beleza? E até daqui a pouco.